Agora eu vou declamar para vocês um poema que eu fiz que se chama Monteiro Conta História. Eita, terrinha boa, que no meu peito ecoa uma vontade de cantar. Salve, linda Monteiro, tu és amor verdadeiro dos teus filhos que te adora. Monteiro, lugar da hora para viver e ser feliz. Essa é a vida que eu quis. Aqui nascer, crescer e viver. Realizar, vencer. Aqui eu sou muito feliz. Monteiro é minha raiz. São 150 anos de história e que hoje fazemos memória desta terra linda e formosa. És Monteiro, Monteiro da prosa, a terra que encanta, que abraça e acalanta. Monteiro, meu berço, meu chão, pedaço do meu coração. Monteiro, meu bem-querer, terra prazerosa. Monteiro é mãe amorosa para quem aqui vem viver. Monteiro, quem bebe de tua água, até se esquece das mágoas e até monteirense quer ser. Monteiro, aqui foi onde eu nasci, aqui foi onde eu cresci e é aqui que eu quero morrer. Eis um céu tão casenteiro que vimos primeiro ao despontar da vida. O teu clima ameno nos conforta e seduz. Teu nome augusto e sereno é grande, é supremo, em nossa alma reluz. Glórias cantaremos com todo o fervor. Eis a cidade mais bela da Paraíba forte, deste Brasil. És sentinela desse rincão do norte. És graciosa, és varonil. Eis a cidade mais bela da Paraíba forte, deste Brasil. És sentinela desse rincão do norte. És graciosa, és varonil. Eita, Monteiro do meu agrado! Terra de gente boa, inteligente. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor.
do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Gente boa, vou contar um segredo para vocês. Hoje nós estamos aqui nas comemorações dos 150 anos de nossa grande cidade, Monteiro. Aqui é uma espécie de um quintal cultural que transformaram aqui. E eu vou apresentar as feras que vão fazer parte dessa palestra hoje aqui, viu, gente boa? Vamos lá, essas meninas. Não, Elaine, ela vai se apresentar, contar um pouco da história dela aí, mas depois quando a gente for começar a rodada. Aí Sandra, que vai cantar um hino, tirar uma poesia aí, depois também entrar na palestra. Meu amigo Flávio. Não levem a mal, porque esse negócio de nome sempre pega. E Erickson, me lembrei de Erickson. É o nome mais difícil que tem, que eu me lembrei mais. Todo esse pessoal aqui vão fazer uma palestra, uma roda de conversa. Eita, peraí, o Oscar Marcelo, grande compositor, que está aqui. Vai ser conversa com música, né? Como é esse negócio aqui? Uma rodada de conversa com música. Como é teu nome esse menino? Leonardo, cara bonito da gota. Vai fazer aqui também um acompanhamento musical. E as meninas aqui? Vamos mostrar quem é. Juan, filho de Elaine, Cristina. Então é isso aí, gente. Bom, estamos começando, né? Nosso encontro. Esse encontro vai permanecer, vai acontecer? Sim. Promete? Prometemos. Muito bem. O negócio aqui é animado. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Gente boa, nessa rodada de conversa, nessa palestra de comemoração aos 150 anos da nossa cidade, vamos ter aqui 5 historiadores, cada um na sua área, falando sobre um tema. E o tema de nossa amiga Sandra Valéria vai ser a pré-história. Diego, foca nela. Boa tarde a todos vocês aqui, boa tarde a vocês que vão nos acompanhar através do Museu do Agricultor. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem gerando comigo essa oportunidade, né, de expor essas histórias nesse momento, para que elas cheguem a tantas e tantas pessoas que eu sei que vai chegar. Então, eu estou muito feliz por esse momento, por esse espaço e por cada um de vocês aqui nessa tarde. Meu nome é Sandra Valéria da Silva Souza, não é? E eu sou professora, sou artesã, sou poeta e sou pesquisadora. E eu trouxe aqui para vocês um pouco da pré-história. Eu vou fazer um pequeno passeio depois. No segundo momento eu vou entrar na pré-história em Monteiro. Então, eu pensei assim, como falar sobre arqueologia? Então, eu pensei assim, todos nós sentimos uma necessidade de saber de onde viemos, a quem pertencemos. Nós temos essa necessidade de pertencimento. Então, a arqueologia, ela é uma ciência exata que estuda o passado. E quando a gente adentra na arqueologia, a gente não está adentrando numa coisa distante e longe, mas está adentrando na nossa própria vida, na nossa própria história. E é a partir disso que a gente vai compreender o nosso presente, compreendendo o passado. A gente compreende o presente e sabe se projetar melhor na construção do futuro. E como é o estudo da arqueologia? Estuda-se a arqueologia através de vestígios que aqueles grupos humanos foram deixando, né? Esses vestígios podem ser assim, de um simples caco de cerâmica, de material ali utilizado, né, por aqueles grupos no dia a dia, como pinturas em pedras, que é bem comum aqui na nossa região, né, como armas, né, armas ainda de pedra polida, pedra lascada, e as construções. Nós temos aqui um conhecimento em comum sobre grandes construções que são as pirâmides, né? Todo mundo sabe sobre pirâmides do Egito. Apesar de ter também outras pirâmides menores espalhadas pelo planeta inteiro, que são as zigurates.
mas assim, em termos de construções gigantescas, nosso referencial são as pirâmides do Egito. Sobre arqueólogos e arqueólogas, a gente não tem muito contato, não tem muita aproximação com essas pessoas. É um pouco assim, meio isolado. Parece que para a gente o arqueólogo ainda continua sendo o que o cinema nos apresentou, Indiana Jones. Mas a gente tem muitos excelentes arqueólogos aqui no nosso país, né? E entrando agora para o nosso país, a gente tem uns sítios arqueológicos aqui no nosso país, na Serra da Capivara. O meu amigo que está aqui, meu amigo e irmão que está aqui comigo, me presenteou com esse livro. É maravilhoso. Aqui eu estou mostrando a vocês e agradecendo a ele mais uma vez. E esse livro, ele fala bastante, e tem muitas fotografias de pessoas renomadas nessa área e traz uma exposição fotográfica dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, que é, aliás, tombado, né, como patrimônio da humanidade, pelo alto valor que ele tem. Por exemplo, assim, também a Amazônia, né, que é através daquela cerâmica marajoara, a gente é constante estudo. E agora, quem ainda não viu, né, quem ainda não está por dentro, toda hora está passando nos noticiários a descoberta de uma cidade. E essa cidade, ela tem braços, quer dizer, uma civilização muito avançada, porque eles criaram estradas tão bem simétricas, sabe, que ia dar em outros países, assim, coisas que a gente nem imagina. Que cultura é essa, né, bem à frente, né, até do nosso tempo. Não foi uma descoberta de hoje. Essa cidade de Ratanabá já vem pesquisando sobre ela há mais de 10 anos atrás, tem documentos sobre isso, mas em vista de quê? Dos equipamentos modernos que se tem hoje de mapear através de recursos, né, assim, laser, acho que é alguma coisa assim, que não precisa desmatar para descobrir essas coisas, né? Passa aquele equipamento e isso exatamente. Então, a gente ainda vai saber muitas notícias a partir, né, dessa descoberta mais profunda de Ratanabá. E de onde teria vindo esses grupos humanos, esses antigos habitantes? Quando vai se estudar os crânios desses antigos habitantes que são encontrados aqui no Brasil, a gente tem uma surpresa, porque, embora a gente saiba que a África é a civilização primeira, é o berço, aliás, da civilização. Porém, quando começa-se a estudar esses crânios, vão encontrar crânios provenientes da Austrália, da Sibéria, da Malásia e como da África também. Então, a gente conclui o quê? Que eram grupos migratórios, né? Grupos migratórios que chegavam até aqui ao nosso país, né? E como era que eles vinham? Como chegavam até aqui? A tese mais assim aceita é que eles vieram através do Estreito de Bering, né? Que ligava a Ásia, né, com isso. Então, quando diz que a última era glacial, né, criou-se um corredor de gelo, né? Eu estou falando essa palavra assim, corredor, mas não é corredor, minha gente, é o jeito de falar, né? E como passagem, né? É uma passagem que ficou naquele estreito já, né, e que possibilitou eles fazerem uma caminhada, né, uma migração, e eles vêm, né, para chegar aqui na América do Sul. Acho que eles
talvez tenham vindo até pela cordilheira, né? A cordilheira dos Andes chega aqui e aí vão se espalhando, né? Tem um esqueleto, né, que foi encontrado, que é o esqueleto de Luzia, e é de uma mulher, e esse fóssil, né, tem mais de 10 mil anos, né? Então, quando a gente vai falar sobre pré-história, não está falando somente sobre o índio de Cabral, né? Mas de grupos humanos de muito tempo mesmo. Então, a pré-história compreende todos esses grupos, né? Acredita-se também que tribos perdidas de Israel fazem parte desses grupos humanos antigos, né? Isso é muito interessante. Isso quem dizem hoje são os próprios rabinos, que eles dizem que na Amazônia tem grupos que são descendentes da tribo de Aser, um dos filhos de Jacó, né? As tribos perdidas de Israel. Aqui na Paraíba a gente tem um marco, que é a pedra do Ingá. E eu vou contar até uma história engraçada, porque um dos arqueólogos assim, da Paraíba, eu lendo um livro dele, e ele diz assim, que o Brasil, o país, é tão aberto, assim, que acolhe todas as pessoas e não tem muita, assim, consciência do valor das coisas que tem aqui, a ponto de que se chegar estrangeiros, leva as coisas daqui, primeiro porque não tem uma consciência do valor dessas coisas. E porque o brasileiro costuma dar as riquezas do Brasil como se dá um copo d'água a uma pessoa que chega na porta. Conversa de comadre, uma conversa entre um político e outro, e aí nós vamos perdendo as riquezas. Então ele disse assim, que como tem inscrições fenícias, né, na pedra do Ingá, entre tantas, né, inscrições, mas tem símbolos, inscrições fenícias, ele disse que vê a hora alguém reclamar lá do outro lado, né, essa pedra, atracar um navio e dizer, nós vamos levar a pedra porque a pedra é nossa. Em outras palavras, ele quis dizer que a gente não sabe nem dar valor e nem preservar a riqueza que nós temos. E agora, sim, eu quero dizer a vocês que eu tive também um contato muito bacana com essa arqueologia da Paraíba, através do PROCA, que é o Programa de Conscientização ou Consciência Arqueológica. Eles estiveram aqui um tempo e eles fizeram uma super exposição na Palhoças, Marculino, e eu fiquei muito encantada com toda aquela... E eu queria ser uma arqueóloga e tudo mais. E queria ir embora de casa, cavar, né? Aquela coisa toda, encontrar, né? Mostrar os achados, e foi muito bom. Então, agora, fazendo esse passeio, né, a nível de mundo, de país, de estado, então eu chego agora na arqueologia aqui em Monteiro. No ano de 1995, nós aqui, Elaine, minha irmã e eu, nós éramos alunas da Escola de Teologia da Diocese de Campina Grande. E o nosso professor de História da Igreja, Padre João Jorge Gittel, ele é holandês e ele já tinha escrito alguns livros, a exemplo do livro de Umbuzeiro e também de Camalaú, eu acho, né? Alguma coisa que ele tinha escrito em parceria também. Então, ele disse assim para nós, os alunos, ele disse, eu não gostaria de começar o meu curso com vocês falando de história da igreja, mas aquela história que fica muito distante de vocês e que depois, quando terminar o curso, vocês vão esquecer. E não vai falar exatamente nada ao coração de vocês, à vida de vocês. Então ele disse assim, nós vamos construir a nossa história local.
Então foi a partir disso que ele nos incentivou, que ele nos projetou, não é? Para a gente estar escrevendo a história da nossa igreja local, que resulta, né, nesse livro que muitas pessoas conhecem e elogiam bastante, e não é porque somos coautora, mas esse livro é um documento fantástico aqui para Monteiro e adjacências, né? Ou quem queira também pesquisar, né? Que é a herança de Manuel Monteiro. Esse livro está com 22 anos de lançamento, ele foi lançado no ano 2000. Então, quando nós começamos a seguir as instruções do Padre João, ele falou de arqueologia. Só que quando ele começou a falar de arqueologia, aquilo era tão distante para nós, porque nosso conceito de arqueologia era as pirâmides do Egito. Depois das pirâmides não tinha mais nada para nós. Então, não, aqui tem. E aí, algumas pessoas lá de Camalaú, de Umbuzeiro, já achavam aquele que chamava machadinha, curisco, aquelas coisas, já tinha até encontrado ossadas em potes de cerâmica, enrolado em esteiras. E aí, Padre João Jorge me dizendo assim, olha, os antigos habitantes, eles moravam num triângulo. Eles habitavam, né, assim se dispunham, né, num triângulo de terras. E Monteiro está incluso nesse triângulo de terras. Então, a partir daquele momento, eu não dormia mais, porque eu passava madrugadas pensando, bom, se Monteiro está nesse triângulo de terra, então vai ter coisa aqui também, né? E então eu fui lembrando que quando eu era criança se falava muito no pé de ema e se falava no letreiro dos pedras com letreiros dos flamengos, igual ao time, flamengos mesmo, né? Que as pessoas falavam, igual ao time de futebol. Então eu disse, isso que as pessoas diziam, os caçadores, os mais velhos diziam, isso é arqueologia. Só que pelo fato das pessoas não conhecerem que é arqueologia, então elas vão para sempre pensar que aquilo foram marcas deixadas pelos holandeses, porque na Holanda tem uma região chamada de Flamingo, e como as pessoas não chamavam Flamingo, chamavam Flamengo, então o letreiro dos Flamengos aí ficava muito distante do que é arqueologia, né? Aí eu disse, então é isso. E nessa época eu fazia o programa da igreja, da paróquia, que era Cristo em Nossos Lares. Eu disse, então, eu não vou perguntar às pessoas se elas conhecem sítio rupestre, sítio arqueológico, porque não vai dar certo, não vai sair do campo, né? Mas eu comecei a perguntar às pessoas, usando o programa, ou o horário, né, do programa, a respeito de, vocês sabem aonde tem letreiro dos Flamengos? Aí sim, começou a chegar. E também na missa do agricultor, que era 10 horas da manhã, as pessoas chegavam e vinham dizer, olha, tem um lugar, aquele lugar que a senhora está procurando, mas é muito longe. Aí eu dizia, mas eu vou. Mas é muito alto. Aí eu dizia, eu subo. Então, eu queria era chegar lá. E o primeiro sítio arqueológico que nós visitamos foi com meu pai, né? Eu saí daqui, assim, me achando, é claro, né? Assim, com uma Kodak, com a máquina Kodak, uma régua, um lápis grafite e um bloquinho de anotação e uma garrafa d'água. Era todo o material que eu tinha e muita paixão. Agora, paixão tinha sobrando, né? Para chegar lá. A pedra atravessada fica lá onde se chama Técio Rafael, a pedra atravessada de Técio Rafael. Meu pai foi lá, pediu licença, porque é propriedade privada, né? E aí a gente foi. Quando eu cheguei lá, eu ia tão ansiosa que eu não vi nada. Procurava ver, não vi nada, até mesmo porque
Nessa pedra, que eles chamavam pé de ema, ela não tem as pinturas avermelhadas, alaranjadas, mas ela é uma técnica, só tem esse sítio aqui em Monteiro, descoberta até agora com essa técnica, que chama uma técnica em baixo relevo, que se chama Itacoatiara. Então, quando eu cheguei, eu não via nada, porque eu estava completamente ansiosa. Só depois, quando eu venci a ansiedade, eu comecei a ver aqueles desenhos em baixo relevo, e eu entendi por que as pessoas chamavam de pé de ema, porque tinha muitos desenhos que lembravam um pé de ema. E as emas eram abundantes antes, naquela região. Acho que até hoje a gente encontra sariema, né? Mas naquele tempo, emas eram abundantes por aqui. Então, foi o primeiro sítio que eu visitei. E depois, assim, foram descobertos, né? Descobertos não, nós chegamos lá, né? 8 sítios arqueológicos aqui em Monteiro. E a gente sabe que tem mais, basta procurar. E um dos sítios, assim, mais importantes também foi o que visitamos, né? Foi meu cunhado, o Washington, que está ali na sanfona, minha irmã, Elaine, e mais 2 pessoas que eu convidei, assim, para nos ajudar, porque esse sítio hoje é chamado ali onde tem aqueles eventos, que botaram um nome no sítio, assim, de Pedra da Lua ou Pedra do Índio, né? E tem muitos eventos lá. Então, quando eu cheguei lá a primeira vez com meu pai também, só tinha marimbondo, né? Era quase inacessível chegar lá. Ele, com a sabedoria dele, ele fez tochas de gravetos com palha de milho seco para espantar os marimbondos, para poder a gente chegar perto. Então, foi um processo para poder encostar, para poder chegar. E quando eu cheguei nesse sítio, ele tinha um desenho que poderia ter cemitério ali. Então eu disse, mas tem que ter, vai ter. Aí você só sabe se você for lá e cavar, né? Então a gente pediu licença, né, ao dono da terra para ir, e a gente foi num domingo com aqueles materiais que a gente tinha, só que dessa vez ia um saco, minha gente. Um saco para a gente trazer ossos, de tanta fé que a gente tinha, que ali tinha um cemitério. Então, quando começou a cavar, não demorou muito tempo para a gente achar um fêmur, depois partes do crânio. Então, a gente pegou essa ossada toda e trouxe para minha casa. Depois eu e a Elaine, a gente fez uma limpeza nesses ossos e assim, para concluir, né, a história, esse material com essa ossada, parte não foi encontrada toda, mas parte da ossada, né? Esse material eu fiz doação para o Museu Histórico de Monteiro. E na época o prefeito era Carlos Batinga, e ele ficou viabilizando para ver se barateava ou alguém patrocinava um teste de carbono, né, para ver a idade, né, daqueles ossos, mas não foi possível, né? Então, no livro A Herança de Manuel Monteiro, a gente traz um pouco de arqueologia já com os índios, né, da tribo Chucuru, palavras, né, palavras indígenas, né, e também a gente tem aqui as inscrições rupestres, né, ou os desenhos dos sítios arqueológicos encontrados aqui. A gente sabe que é um estudo à parte, né, estudar essa simbologia. Você vai encontrar constelação de Órion, vai encontrar
correntes de água, vai encontrar dança religiosa, dança sexual, vai encontrar contagem de tempo, vai encontrar caça, pesca, vai encontrar muitas coisas. E também vai encontrar arte, onde você vê muitas mãozinhas, assim, essas expressões de arte, né? E também, assim, intimidade com as pedras, porque eles criam que as pedras eram deuses, né? Precisavam ter contato, amizade, respeito, aliança com aqueles deuses, né? Aí coloca assim as mãozinhas. Então, quem ainda não conhece essa parte do livro, na página 305 você vai ver algumas inscrições rupestres, né? De sítios arqueológicos, e também esse material que é muito bacana aqui, que são índios cariris e índios tarairius. Os tarairius eram mais bravos, né? E eles eram canibais. E aqui, esse desenho aqui, Padre João Jorge, ele fotografou. Esse desenho pertence hoje, se eu não me engano, a rainha, não sei se é a rainha da Dinamarca, algo assim, que foi dado de presente entre nações. E essas pinturas aqui foram feitas pelo holandês Elias Eckhout, às vezes para Recife, pelo menos 2 vezes, me parece, em Recife já teve exposição dessas pinturas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, que assim a gente tem a honra de dizer que Monteiro tem arqueologia e que tem muito mais para descobrir. E assim, de forma particular, eu agradeço a Deus, porque eu entendi que isso foi uma escolha para mim, porque tantas pessoas assim, vultos, né, monteirenses, pessoas ilustres, eles trabalharam muito na área de literatura aqui em Monteiro, de construção, de comércio, de outras coisas, mas essa parte ainda não existia. E essa parte veio existir no início deste livro, A Herança de Manuel Monteiro. Eu sou grata a vocês todos que estão aqui e agradeço as pessoas que vão nos acompanhar através do canal Museu do Agricultor. Obrigada. Gente boa do meu agrado. Essas meninas são as precursoras da arqueologia monteirense, né? Vamos dizer assim, né? Que inclusive, graças a elas, eu consegui encontrar Eu e Clemente. né? um sítio arqueológico. Não encontrar não, a gente visitou, Como né? é o nome A Pedra do Gavião. Bem pertinho. Tá aí no de casa. livro. A Pedra do Gavião. Bem Eu fiquei pertinho, né? quase morro para chegar lá. Foi. A verdade é essa. Que eu não sei como vocês subiram, não. Sinceramente, é difícil o acesso. Mas eu fiquei muito feliz quando eu estava lá embaixo daquela pedra. A gente sentia aquela energia de que ali passou muita gente, né? Que, assim, é uma coisa impressionante.